Bom, gente, essa aqui vai ser a primeira aula que vocês vão aprender. É uma série de fundamentos sobre conceitos matemáticos que a gente vai precisar para fazer os exercícios aqui. São coisas bem simplesinhas, rápidas, só que vai ser de extremo essencial para que vocês passem para as outras fases da matéria. E a gente vai ver hoje o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Vamos começar explicando o que é o múltiplo. Múltiplo. Vamos pegar uma série de números aqui, ó. Vamos pegar os números 3, 6 e 9. Certo? Vamos pegar esses três números e trabalhar com eles para entender o conceito de múltiplo. Vamos fazer 9 dividido por 3. Isso aqui vai dar 3. Vamos fazer 6 dividido por 3. Vai dar 2. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Certo? E por que eu fiz essas divisões aqui? O conceito de múltiplo é o seguinte. Um número é múltiplo do outro quando, na divisão desse por esse, o meu número resulta em um número inteiro. Ou seja, um número sem vírgula. Ó, 9 está sendo dividido de 3. Isso resulta em um número inteiro que é 3. Então eu posso dizer que 9 é múltiplo de 3. 6 dividido por 3 dá 2. Como 2 é um número inteiro, eu posso dizer que 6 é múltiplo de 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu posso dizer que 3 é um múltiplo de 3. Esse aqui que é o conceito de múltiplo. Basicamente é quando você vai multiplicando várias vezes ou somando a eles esses mesmos números. Você vê aqui ó, que eu estou somando mais 3, 3, 6 e 9. Então, isso aqui é 3 vezes 1, 6 é 3 vezes 2, 9 é 3 vezes 3. Então, você vê que tem um 3 lá. Entendeu? Firme e fixo lá, nessas multiplicações. Agora, por exemplo, se eu faço 9 dividido por 6, isso aqui vai resultar em 1 meio. E 1 meio não é um número inteiro. Então, eu posso dizer que isso aqui não é múltiplo. 9 não é múltiplo de 6. Mas 9 é múltiplo de 3, porque resultou em um número inteiro. Esse é o conceito de múltiplo, que vocês precisam saber. Em comum. O que a gente pensa quando é em comum? Em comum é quando a gente tem duas coisas, dois elementos, e a gente está vendo coisas em comum, coisas que têm iguais, coisas que funcionam nos dois elementos. Então vamos pegar, por exemplo, o número 2 e o número 3. Certo? Quais que são os múltiplos que a gente tem de 2? 2, a gente tem um múltiplo que é 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai por diante, de 2 em 2. E os múltiplos de 3, quais que são? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai por diante. Certo? E esses são os múltiplos de cada um desses números. Agora, a gente vai observar quais são os múltiplos em comum entre esses números. Olha só que interessante. Eu tenho o número 6 como sendo um múltiplo dos dois, tanto de 2 quanto de 3. Porque 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, deu dois números inteiros. 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Só que eu tenho também 12 e 12. Como também múltiplos, ambos os números sendo, 12 sendo múltiplo, tanto de 2 quanto de 3. Então esses daqui são os múltiplos que eu tenho em comum de dois números. E aí a gente vai para o conceito de mínimo. Então o mínimo é o menor valor. Então, qual que seria o MMC entre o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3? A gente achou dois múltiplos em comum, o 12 e o 6. Só que o mínimo, o menor valor que eu tenho vai ser o 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é o 6. E para que você vai usar o MMC? Na maioria maçante das vezes você vai usar ele para fazer soma ou subtração de frações. Eu vou pegar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vamos supor que você tenha uma soma de fração de 2/3 que soma 7 sobre 5. Certo? O denominador ele é diferente, não dá para a gente somar a parte de cima direto.
porque o denominador ele é diferente, então vamos ter que trabalhar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas duas frações em uma única fração. Para fazer esse processo, a gente vai usar o mínimo múltiplo comum para achar o denominador em comum nessas frações. Então vamos lá. Vamos pegar o MMC daqui. Como que a gente vai fazer em relação à fração? Isso aqui é igual a... Vamos colocar já uma linha representando uma fração e o denominador aqui. Quais são os denominadores de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai por diante. E de 5? 5, 10, 15. A gente vê que tanto no 3 quanto no 5, o denominador em comum, o mínimo múltiplo comum, é o 15. Então, a gente vai colocar como denominador da nossa nova fração esse mínimo múltiplo comum que a gente achou que foi o 15. Então, 15. Certo? E agora, para achar a parte de cima aqui, a gente vai pegar 15, que é o denominador comum, o mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo de cada um, multiplicar pelo de cima e colocar aqui. Então, vamos lá, né? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Tem um sinal de mais, vamos colocar um mais. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 7 vai dar 21. Ou seja, isso aqui resultou em 31 sobre 15. E a mesma coisa seria, a gente iria fazer o mesmo processo se fosse com menos aqui ao invés de mais. E a gente iria trocar o mais com menos e ia dar uma outra resposta. Mas é basicamente isso que você vai precisar para trabalhar com fração. A gente vai usar isso para trabalhar com simplificação. A gente vai usar isso aqui para desenvolver contas e muitas mais coisas. E só um adendo aqui, se vocês forem ver bem, 10 dividido por 15, tirando esse 21 é dessa conta. Mas se a gente fizer esse 10 dividido por 15, em proporção, ele é a mesma coisa que 2/3. 10 dividido por 15 daria 0,66666. Se você fazer os dois na calculadora, você vai ver que dá 0,66666. Ou seja, eu estou pegando os mesmos valores aqui, só que eu estou colocando em proporções diferentes para que a gente consiga transformar essas duas contas em uma única conta. Esse é o objetivo do MMC. Seguinte, gente, vocês já entenderam o que é o MMC, agora eu vou explicar para vocês como que vocês vão calcular o MMC. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu vou dar o exemplo do número 3, 5 e 6. Esse aqui é um 5. Então, 3, 5 e 6, certo? E aí vocês vão ter que calcular o MMC entre 3, 5 e 6. Como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número em ordem. Depois vocês vão fazer uma linhazinha e a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai colocar números aqui, dos quais esses números aqui são múltiplos desse. Então vamos lá, vamos pegar 3. 3 ele é múltiplo de que número? 3 é múltiplo dele mesmo, de 3. Certo? No momento que a gente colocar esse número aqui, a gente vai fazer o seguinte. 3 dividido por 3 dá um número inteiro? Se der, a gente vai fazer essa divisão e colocá-la aqui. Se não, a gente só repete o número de cima. Por exemplo, 3 dividido por 3 vai dar 1. Como deu um número inteiro, a gente vai colocar aqui 1. 5 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa. Não vai dar um número inteiro. Então a gente vai repetir o 5. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 2 é um número inteiro. Então a gente vai repetir aqui. Não, agora a gente vai colocar o 2. A divisão entre 6 dividido por 3. Certo? É agora que a gente tem isso aqui. A nossa meta é fazer com que todos os números caiam até chegar em 1. Aqui tem que dar 1, 1 e 1. E aqui vão ficar os números. Que, por sinal, esses números vão ser os múltiplos deles. Então, vamos lá. 5. Vamos para o próximo. Deu em 1, você já cumpriu o seu objetivo. Agora você pula para o próximo. 5. 5 é múltiplo de que número? 5 pode ser múltiplo
Ele é múltiplo, na realidade, só dele mesmo. 5. Certo? Então, vamos lá, vamos pegar de novo aqui e fazer o mesmo processo. 1 dividido por 5 vai dar 1/5. E vai dar um número cortado, então a gente só repete o 1. Se deu 1, vocês só deixam aqui. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 inteiro. Então agora vocês vão colocar 1. 2 dividido por 5 vai dar 2. 2 sobre 5 vai dar um número cortado. Então a gente só repete o 2. Chegamos em dois números em 1. Vamos agora deixar esse 2 aqui virado em 1. Vamos transformar agora nessa linha aqui e fazer o 2 virar 1 também. Então, qual que é o múltiplo de 2? Não, desculpa, 2 é múltiplo de que número? 2 ele é múltiplo de 2. Então, vamos lá. 1 dividido por 2 vai dar 1 meio. Deixa 1 aqui. Se você chegou no 1, já deixa. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 é inteiro. E aí sim. Pronto, você chegou nessa parte aqui. Você finalizou essa parte daqui. Agora você tem os números, dos quais esses aqui eles são múltiplos. E aí, para você descobrir o mínimo múltiplo comum, você vai multiplicar esses números. Então a gente vai fazer 3 vezes 5, isso aqui vezes 2. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Então 30 é o mínimo múltiplo comum entre os números 3, 5 e 6. Essa é uma maneira de vocês obterem o mínimo múltiplo comum. Ou então, por exemplo, se vocês têm uma fração, essa aqui é a forma mais rápida de vocês obterem. Por exemplo, 5 sobre 14 menos 7 sobre 15. Uma forma rápida de vocês obterem o mínimo múltiplo comum é vocês simplesmente multiplicando os dois números. Desculpa, vocês não vão obter o mínimo, mas vocês vão obter um múltiplo comum, que dá para ser usado aqui naquele mesmo esquema como fração. A gente faz aqui 14 vezes 15. E aí a gente pega e divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, pega e divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca os números aqui, coloca esse aqui e o sinal também. Aqui, se a gente fosse fazer um múltiplo comum, nesse esquema, a gente iria fazer 3 vezes 5 vezes 6. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 3 30 vezes 6 vai dar 90, correto? 90 é um múltiplo comum entre 3, o 5 e o 6. A gente vê que no 90, dentro da composição dele, tem um 3, tem um 5 e tem um 6. A gente pode falar que 90 é múltiplo desses 3, mas não é o mínimo. Então, provavelmente, algumas vezes, na hora que você fazer isso aqui direto, 3 vezes 5 vezes 6, você acha um múltiplo comum, ele vai te dar um pouco mais de trabalho para você reduzir ele no final das contas. Mas é uma forma mais rápida de vocês obterem. Ou em compensação, vocês podem fazer isso aqui e vocês já encontram o mínimo mesmo. E aí vocês trabalham com o valor mínimo. Às vezes pode ser mais rápido de cortar, enfim, ele te poupa de trabalho mais para frente. Mas é isso que vocês precisam. Ou vocês fazem esse método daqui, ou então vocês multiplicam direto dois números que vocês acham o mínimo múltiplo comum.